Pessoal, galera malta. Pessoal, galera malta, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês é no canal principal. Não, aqui não. Pessoal, galera malta, bem-vindos a JL Podcast. JL Podcast no ar. Tudo bem com vocês, pessoal? Estou de volta aqui mais uma vez para a alegria de vocês, alegria de muito, tristeza de outros, brincadeira. Para a alegria de vocês, voltei aqui de novo, quero muito conversar com vocês, botar o papo em dia. Não posso deixar o canal aqui parado também, né? Canal de podcast. Tenho que voltar. Faz um bom tempo que eu não trago nada aqui. Quero mudar essa realidade. Vou trazer. Tô aqui de volta. De volta aqui mais uma vez para falar para vocês, desabafar, aprofundar minhas reflexões, meus pensamentos. Enfim. Vim aqui desabafar com vocês, conversar com vocês. Conversar, falar com vocês, bater um papo, aprofundando minhas reflexões. Opa! Eu não sei se eu mudo de ângulo. Onde eu tô tá muito sol. Ó, ali tá muito sol queimando meu braço. Vou ficar aqui tá gostosinho. É isso aí. Vamos lá então. Vim aqui conversar com vocês sobre minhas reflexões, pensamentos, enfim. E o pensamento de hoje é meu estilo de ser. Quem eu quero ser, como vou ser, se eu me acho introvertido ou extrovertido, tímido, se eu me acho passivo, pronto para poder me cuidar, me proteger, resolver os problemas, entrar e sair, entende? É mais ou menos nessa área que eu vou estar entrando aqui, desabafando com você, conversando com vocês a respeito, profundamente aqui, da melhor maneira que eu puder. Se eu fundar muito, eu quero falar da forma mais natural, passo a passo, pouco a pouco, a gente vai melhorando, evoluindo, tomando cuidados. Se eu usar muita palavra de preenchimento, tipo né, eu tenho muita mania de falar né, mas é isso aí, eu quero bater um papo com vocês. Então, simbora, vamos lá, falando sobre estilo de vida. Ser introvertido ou extrovertido e parando para poder refletir se eu sou, como eu entro e saio das situações, como me cuido, como quero me cuidar, como eu vou me cuidar, algo assim desse gênero. Estilo de vida, estilo de viver. É uma coisa que eu me preocupo todos os dias. É uma coisa que eu venho parando para poder refletir bastante, né? Refletindo muito, todos os dias. E isso às vezes me preocupa muito. Eu não sei se às vezes eu deixo as pessoas montarem em mim. Eu não sei se eu deixo as pessoas fazer comigo o que quiserem, me tratarem da forma que quiserem, ou se eu estou sendo uma pessoa boa, de bom coração. Às vezes eu também tento ser uma pessoa descontraída também, simpática, tranquila, de boa, humilde. Eu sempre procuro ser minha melhor versão e também, é claro, me amando em primeiro lugar, mas também tratando os todos da mesma forma, como eu gostaria de ser tratado, sabe? E
E isso vem batendo muito na minha mente, vem entrando muito na minha mente. Entrando na minha mente, melhor dizendo. E eu fico me imaginando se futuramente eu também vou ser assim. Será que eu sou tão passivo? Será que eu sou tão tranquilão, de boa, paradão, viajado, refletivo? É, se eu sou tão, assim como posso dizer, calmo e tranquilinho, bonzinho demais. É uma coisa que ser bonzinho para mim, eu vejo muitas pessoas usando esse termo bonzinho com muita raiva, como se fosse uma das piores palavras de se dizer, sabe? Ah, eu não sou bonzinho não. Ah, não vem de palhaçada comigo que eu não sou bonzinho não. Sai fora, eu bonzinho? Cê é doido? Algo assim do tipo. Inclusive na época do colégio, quando eu estive trabalhando no supermercado, muita gente tem até raiva dessa palavra, bonzinho, ser bonzinho. Para mim, eu não vejo problema algum, eu não tenho vergonha alguma e nunca vou deixar de ser bonzinho. Mas às vezes a minha preocupação, eu paro muito para poder refletir passo a passo, tranquilamente, às vezes na minha cama, tomando banho. De modo geral, para qualquer coisa que eu faço na vida, são uma das coisas em que eu paro muito para poder refletir, que eu calculo, que às vezes eu paro para poder pensar detalhadamente, friamente, calmamente, calculadamente. Será que eu passo muito dos limites? Será que eu deixo me dominar muito? Será que às vezes eu não sei impor limites? Que eu não sei falar não? E que se eu falar não, a pessoa vai agir de tal forma comigo, de como eu devo mostrar a ela até onde é meu limite, até onde ela pode entrar, até onde ela pode fazer tal coisa comigo. Às vezes eu fico pensando que se eu for me impor demais, por limite e dizer não, a pessoa vai achar que eu tô sendo mimizenta, eu tô sendo chata, eu tô sendo reativa e que nada para mim tá bom, não pode dar qualquer correção, não pode dar um conselho, não pode dar um puxão de orelha, que eu já tô sendo, que eu já tô cheio de mimimi. E às vezes isso me preocupa muito, a minha forma de impor, a minha forma de dizer não, que às vezes me leva a isso, né? A ser extremamente bonzinho. Às vezes até em momentos, não que eu tenha que ser ruim, né? Grosso, aumentar o tom de voz, crescer, alterar o tom de voz, claro que não. Mas calmamente, com respeito, com uma doçura no meio, né, de forma assertiva, melhor dizendo, né, saber colocar os meus limites, sabe? O que é que eu não vou aceitar, o que eu não quero, o que não tá bom para mim e o que tem que melhorar. Às vezes até perguntando para mim mesmo, às vezes eu também me pergunto, até onde eu posso fazer tal coisa, quando é sim, quando é não, como saber ouvir, tomar cuidado de não bater de frente ou reagir momentaneamente quando a pessoa está falando, me alertando, avisando alguma coisa. Então isso, né, é uma das coisas que mais tem me acontecido, que eu tenho refletido sobre mim, meu estilo de ser,
meu estilo de andar, de agir, de pensar? Será que às vezes eu sei me impor da forma certa? Será que eu tô deixando a minha bondade, carisma, bom humor, humildade passar do limite e a que eu acabo esquecendo de ver de como é que a pessoa tá me tratando, tá agindo comigo, passando dos limites? Se eu tivesse na rua, se eu tivesse num rolê, se eu tivesse por aí andando no centro, se eu tiver no supermercado, trabalhando temporariamente numa loja, num hotel, no local onde recebe muito cliente, muitas pessoas, pessoas com diferentes tipos de caráter, personalidade. Será que às vezes eu vou saber me impor? Será que eu vou saber lutar? Será que eu vou saber encarar? Será que eu vou saber entrar e sair? Será que eu vou saber resolver as coisas com resiliência, calma, gentileza, com educação? Será que se eu for para uma festa, um cara bate de frente comigo, derrapa em mim, me gasta, zoa, faz piada a respeito sobre algum defeito meu, jeito de falar, jeito de andar, como é que eu vou saber resolver? Como é que eu vou chegar e vou falar para ele? Como é que eu vou resolver a situação? Como é que eu vou reagir? Como é que a minha cabeça vai estar? Eu me pergunto muito e gosto muito de fazer essas reflexões. Às vezes eu não faço essas reflexões me colocando para baixo. Pode ser que às vezes eu pego pesado, passo dos limites me cobrando ao extremo, sim, claro, mas claro que não. Às vezes eu tento me cuidar, sabe? Me blindar, É claro, a gente tem que estar pronto para qualquer tipo de sentimento, emoção. A vida é uma só, não só de alegria, de sorriso, bondade, amor, coisa assim do tipo, calma. O ser humano tem todo o direito de passar por qualquer tipo de sentimento e emoção. Raiva, ódio, mágoa. Não tem jeito, uma hora ou outra vai acontecer. Eu tenho que aceitar isso. Todos têm que aceitar isso. Não tem escapativa, não tem fórmula mágica. Só que será que eu vou estar deixando passar dos limites? Às vezes também não só meu jeito de ser bonzinho, mas reativo, posturado e firme, durão. Será que às vezes eu vou me estourar se eu estiver naquela situação? Eu vou me explodir? Eu vou gritar? Eu vou surtar? Que é uma coisa que uma hora ou outra vai acontecer, eu tenho que estar preparado. Uma hora ou outra, qualquer um se estoura, não tem jeito. Mas às vezes eu tento muito tomar muito esse cuidado de não deixar qualquer detalhe, qualquer opinião, qualquer reação, atitude, falta de caráter da pessoa estragar meu rolê, estragar a minha paz, tirar a minha paz, acabar com meus planos, acabar com a minha diversão, meu passeio, meu trabalho, meu lazer, meu rolê. Porque às vezes, dependendo do lugar onde você estiver, inclusive lugares muito agitados, onde recebe pessoas, a gente tem que estar preparado. Vamos lidar com qualquer tipo de pessoas de diferentes personalidades, caráter, raça.
que vai chegar na gente e vamos nos sentir insultado, que a pessoa está tirando a nossa paz, que a pessoa quer nos irritar, que a pessoa quer nos incomodar. Uma hora ou outra vai acontecer, porque tem gente que às vezes nasce para isso, para tirar a sua paz, a sua bondade, estragar seu rolê, sua caminhada, seu trampo, trabalho, carreira, sonhos, objetivos. Mas às vezes eu me preocupo bastante de como é que eu vou reagir. Às vezes eu tento ser extrovertido e perder essa timidez, essa trava emocional que eu tenho, curtir, ficar de boa, ser mais rolê, resenha, ir para qualquer lugar sem me preocupar com nada, sem ligar para nada, ok, respeitando as pessoas, sim, sabendo amar, sim, mas sendo confiante e carismático, extrovertido, sabe? A vida é minha e como qualquer outra pessoa, eu tenho uma só. E eu tenho que saber viver ela da melhor maneira possível e da forma mais leve, descontraída, sem preocupação, sem estresse. Saber a hora de ser bonzinho, amável, gentil. Amo ver as pessoas bem, amo ver as pessoas sorrindo. Desde quando eu nasci, uma das coisas que eu mais me entristece, me incomoda e que às vezes me deixa mais triste é ver a pessoa mal e triste. Sempre gostei de ajudar todo mundo. Sempre fui coração de pai, humilde, bonzinho e faço questão de continuar sendo, estendendo a mão, não ver a pessoa chorando, triste, magoada, coisas desse gênero, sabe? Mas às vezes eu me preocupo com o limite, quando ser amável, gentil, mas a hora de ser casca grossa, de ser justo, de ser verdadeiro, de ser resolver os meus problemas, saber dizer não, saber falar chega, saber falar afaste-se, ou eu vou me afastar, eu vou me distanciar. E às vezes, muita gente acha que para você falar não, para você se distanciar, para você ter a sua paz, seu bem-estar, sua autoestima, você precisa gritar, perder a paciência, com palavrões, termos pesados e fortes, prezados, pesados. Opa, como lá, pesado não tem R. Mas é sobre isso, sabe? Não deixar que, como é que se diz a palavra? Me fugiu da cabeça aqui. Sentimentos exteriores. Não sei se é isso que fala. Se eu lembrar, eu falo. Não deixar que elas nos dominem. O problema é da pessoa, da melhor forma, da forma mais, com uma certa doçura, educação, gentileza, saber colocar, saber dizer não, colocar limites, mas com uma certa educação, que é uma coisa que eu venho pesquisando, estudando em vídeos, podcasts, de que para você se afastar, para você se distanciar de pessoas tóxicas,
Não é preciso ter grosseria, você aumentar ou alterar o tom da voz. Fale com calma, fale com inteligência, fale com respeito, mas ao mesmo tempo firme e com postura, olhando no fundo dos olhos da pessoa, sem se curvar, sem misturar, sem risada, mas também, como eu acabei de falar, com gentileza. Uma coisa que eu vim estudando bastante e refletindo muito. Ainda mais eu sou o tipo de pessoa que detesto resolver as coisas na base do grito, alterando o tom da voz. Seu João, gritando com as pessoas, xingando as pessoas, alterando o tom da voz para as pessoas. Isso não resolve os problemas, isso só aumenta, agrava ainda mais. Isso não vale a pena, eu não sou pessoa para isso. Nunca fui e nem faço questão de ser. Claro, sou ser humano. Vou errar. Vou decepcionar pessoas. Eu vou pisar na bola. Eu vou errar muito, eu vou magoar pessoas, mesmo às vezes não tendo essa intenção, mesmo não de propósito, sem intenção nenhuma, mas vai acontecer, mas o meu melhor eu sempre procuro fazer, sabe? Sempre procuro caminhar em frente de cabeça erguida, com respeito, respeitando tudo e todos, seja lá onde é que eu vá. Seja lá onde é que eu estiver pisando, seja lá o que eu estiver fazendo. Respeito, gentileza, amor, paz acima de tudo. Se for para poder dizer sim e agradar, ser gente boa, maneiro, tá, poder ajudar, ok. Como eu acabei de falar, eu vou continuar sendo bonzinho, gente boa, humilde para todos sempre. Eu não vejo problema algum. Uma coisa é ser bonzinho, outra coisa é você ser cego. É você ser trouxa. É você não saber impor os seus limites. É você não se posicionar, não saber impor. Não saber falar não ou chega. A gente tem que ser bonzinho sim, saber amar sim, ajudar pessoas sim. Mas tudo tem seu limite e dependendo da forma em que a pessoa tratar você. Dependendo da forma em que a pessoa te enxerga, quando a pessoa te procura, como a pessoa te trata, como a pessoa fala com você, como a pessoa convive com você, como ou quando ela fala com você e procura você. Penso muito sobre isso. Reflito muito e é uma coisa que me faz muito bem. Eu gosto de refletir sobre as coisas profundamente. Isso acaba fazendo a gente procurar nossa melhor versão de forma mais assertiva também. Por que não dizer, né? Isso faz a minha autoestima aumentar, meu carisma, minha gentileza, minha bondade aumentar. É uma coisa que me faz muito bem, e não é pouco, muito bem. Mas, como tudo na vida tem limite, bondade também tem. Quando a gente tem que tomar uma atitude, temos que tomar. Ah, mas a pessoa vai magoar a pessoa. Não importa. A pessoa vai se machucar. Ela não vai querer mais falar comigo. Ela não vai mais me procurar.
ela não vai mais me mandar mensagem, não vai me chamar para sair, não vai mais se divertir comigo. Não importa. Às vezes pode acontecer ou não. Se acontecer, bem; se não acontecer, melhor ainda. Quem é de verdade, quem é seu amigo, quem é leal e fiel a você, ele vendo que você está sendo verdadeiro, que você está sendo sincero, que você está sendo justo, amigo. É claro, às vezes no momento assim, na hora H da dureza, da atitude da imposição, na hora do não, bem na hora H, é claro que ela vai ter uma reação negativa, vai doer, vai magoar, ela vai ficar triste. Às vezes eu até tento pensar nisso pro meu lado também, para mim, que às vezes eu tenho que saber aprender a ouvir não. É uma coisa que eu trabalho muito e me preocupo também. Sim, é uma coisa que bate muito na minha mente, que eu reflito bastante. Mas é isso. Se a pessoa for leal a você, ela for sua amiga e te amar de verdade, ela vai reconhecer isso, ela vai com calma se acalmando, refletindo a respeito e tudo mais. Ela vai ver que você foi amiga, leal, verdadeira, sincera. Ela vai te procurar. Ela vai, com certeza vai, sem sombra de dúvidas, ela vai procurar você e vai continuar sendo sua amiga 1000 vezes mais, confiando você cada dia mais e mais. Entende? Ela vai ver que você está sendo amiga e não bajuladora. Que você está sendo sincero, sincera, intenso, intensa, justa, como eu falei. E é assim que tem que ser, sabe? Ser gentil, mas saber ter limites. Saber resolver os problemas, seja lá onde você for, que é uma coisa que eu me preocupo muito. Minha resiliência, minha blindagem mental, minha forma de impor, a minha dureza, até onde dizer sim, quando dizer não, seja lá onde for, porque eu vou andar sozinho. Eu ainda estou morando com meus pais. Eu vou que vou e tal, mas eu vou aprender a andar sozinho e vou, se vou. Tenho lá meus motivos para estar onde eu tô, para estar morando ainda com os meus pais. Mas eu vou ter que encarar essa realidade. Eu vou aprender a andar no centro da cidade sozinho. Vou aprender a andar diferentes partes do mundo, viajar, turistar, viver a minha vida sozinho, até porque eu nasci sozinho e vou morrer sozinho. Então eu tenho que saber entrar e sair, resolver, levantar a cabeça, impor, tomar atitude, engolir o choro, seguir em frente de cabeça erguida e pronto. Não tenho o que fazer, essa realidade eu vou ter que aceitar. Então eu trabalho muito nesse meu lado pessoal, desenvolvimento pessoal.
Às vezes, será que eu procrastino demais? Será que eu deixo as coisas para fazer demais depois? Será que eu sou muito morno, frouxo, fraco? Deixo qualquer coisa me derrubar? Eu deixo qualquer coisa me cansar e me desanimar, me desativar, desmotivar? Eu tenho medo de ir até a esquina. Eu fico olhando para os lados com medo do que é que vai acontecer, do que é que vão pensar, morrendo de vergonha. E às vezes eu tento tomar todo cuidado com isso. Será que eu vou deixar qualquer... Eu só vou até ali, indo até ali. Eu vou bater de frente com uma pessoa que vai dizer uma coisa que eu não vou gostar, que vai fazer uma piada. Até porque eu também sou muito, por eu tentar ser extrovertido, resenha, leve, descolado, por assim dizer, não ligo pra piada não. Até porque eu tento ser da piada também. Não gosto muito de humor, gosto de comédia, gosto de zoeira. Mas há piadas e piadas, humores e humores, pessoas e pessoas. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai andar, sabe? Se a pessoa vai perder a raiva com você, se a pessoa vai zombar de você, se a pessoa vai querer arrumar barraco com você, briga com você, confusão pro seu lado. Enfim, sempre me preocupo muito com esse meu lado. Me preocupo demais. Muito. Vocês não têm noção. Mas não é para me colocar para baixo. Não é sendo triste, eu não gosto de mim, eu me acho a pior pessoa, não gosto, me odeio. Claro que não. Se eu fosse me odiar, eu estaria na zona de conforto, eu não estaria procurando me desenvolver, eu não teria essa preocupação. Eu não teria, não teria. Muito pelo contrário. Sempre me preocupo muito comigo mesmo. Claro, com as pessoas ao redor também, mas você em primeiro lugar. Você tem que oferecer às pessoas uma coisa que você tem, senão não adianta. Se você não tem amor próprio, não tem como você amar as outras pessoas. E às vezes fica bem ciente, as pessoas vão ter a ciência de que você não se ama, que você não se respeita, que você não se dá valor. E aí é que elas não vão te valorizar mesmo, não vão te respeitar, não vão te ouvir. Ou às vezes vão te ouvir, mas daquele jeitinho, entrando aqui, saindo por ali. Então a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem, sabe? Amor próprio, respeito, caráter, valores, autoestima. Não ser soberbo, não ser desumilde, não ser nariz em pé, nem nada do tipo, tá? Claro que não. Vamos, para vocês que me seguem aqui, há uma coisa que nem precisa pedir, mas é isso aí. A gente tem sempre que procurar a nossa melhor versão. Sempre tem que procurar. A gente não pode desistir de nós mesmos. A gente tem que estar sempre lutando, crescendo, sabendo onde quer chegar, melhorando o seu jeito de ser, de chegar às coisas, de agir. Opa, pessoal fazendo massa ali, gente, massa de concreto. Por isso esse barulho, não reparo muito não. Mas enfim, a gente tem que se preocupar
eu me preocupo, eu me desenvolvo da melhor forma em que eu posso estar crescendo e sendo cada vez mais forte. Meu melhor eu faço. E é assim que tem que ser. Entenderam? 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 Desculpa aí, Virgínia. Enfim. Mas é isso, gente. Amor próprio, autoestima, desenvolvimento pessoal, blindagem mental, é tudo. É tudo na vida de uma pessoa. E a gente tem que correr atrás dessas qualidades, estilos de viver da melhor maneira possível. A gente não pode desistir. A vida é uma só para a gente desistir do melhor, da evolução, do crescimento, da mudança, fortalecimento. A gente não pode desistir de nada disso. A vida é uma só. E a gente tem que encarar ela de frente para conquistar o que a gente quer. Pessoas difíceis, momentos difíceis, coisas difíceis, pesos, desafios, confrontos, lutas, perseguições vão acontecer e a gente tem que estar com a mente preparada, com a mente blindada. Inclusive, eu falei para vocês da Filipa, né? Uma portuguesa que mora na Espanha. Ela tem um canal de react e também tem um canal de podcast também. Canal de podcast, tanto o canal principal dela de react e de entretenimento quanto de podcast, os dois são muito incríveis, para não falar outra coisa aqui. Fodas. Enfim, na última live que ela fez, ela disse pra gente sim, que a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de sentimento. Que a gente tem que às vezes sentir dor, que às vezes faz parte você se magoar, que não tem problema algum você sentir dor, você chorar, você se magoar, porque a vida não é feita só de riso, só de alegria, felicidade. Até de zoeira depois, assim, de repente ela foi falando que não tem problema nenhum a gente aceitar esses sentimentos e que a gente tem que parar com isso de não querer nos magoar e de ter diferentes sentimentos, porque a gente não é planta. E ela falou tudo. Ela falou tudo. Nós não somos plantas. Nós não somos seres inanimados. Nós não somos objetos. Nós não somos algo sem sentimento, sem vida. Somos seres humanos. Ser humano é movido a emoções. Faz parte. Hoje você tá rindo ou sorrindo, pra cima, pulando, se divertindo. Amanhã ou daqui a algumas horas, não. Você vai estar magoado com alguma coisa, refletindo sobre algo, alguma coisa vai te derrubar, vai fazer você encarar a vida, vai saber você ver o que é real, como as coisas são. Às vezes as pessoas vão te magoar, momentos, situações vão te derrubar, vão te entristecer. Mas a vida é assim e a gente tem que aceitar. Faz parte do ser humano, faz parte do jogo da vida. Momentos bons, momentos ruins, felicidade, tristeza, ânimo, desânimo,
força e fraqueza. Nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre a gente vai estar bem. Nem sempre a gente vai estar para cima. Nem sempre a gente vai estar feliz, calmo, contente, se divertindo. Não. E a gente tem que encarar isso de frente. A gente tem que saber aceitar e viver cada sentimento, cada um, da forma mais inteligente possível e usando ao nosso favor. Para conquistar o que você quer e para viver a vida que você quer, essas coisas vão acontecer. Faz parte do ser humano. Somos seres humanos, como a Filipa falou. Somos seres humanos, não plantas. Demorou? A gente não é planta. Vamos sentir dor, a gente vai cair, a gente vai chorar, vai se magoar, vai se decepcionar, e a gente tem que usar esses sentimentos ao nosso favor. Vai acontecer, não tem jeito. E a gente tem que aceitar, dar de forma inteligente ao nosso favor. Lógico, qualquer coisinha, viver magoado pro resto da vida, deixando aquilo te derrubar pro resto da vida, extremamente, por qualquer coisa, demais, passando dos limites. Não, de forma inteligente, realista, agarrando todos esses sentimentos para te manter mais forte, para te levantar. E é assim que tem que ser. Hoje em dia nossos pais estão vivos, amanhã eles não vão estar, eles vão partir. Assim como eu também vou partir e eu tenho que aceitar isso, a morte. E isso é uma das coisas que mais deixa as pessoas tristes. E é assim que tem que ser, faz parte da vida, não tem como escapar. Nós não somos plantas, nós não somos objetos. Entende? Então, a gente tem que encarar de frente, a gente tem que aceitar, viver cada coisa, cada etapa, cada sentimento da melhor maneira possível. Eu concordo muito com a Filipa. Não só por amar ela, não só por ser fã, não só por ela ser amor da minha vida, uma tremenda de uma gata. Ela é muito gata, aí eu falo mesmo. Linda demais, muito gata, inteligente, tudo de bom. Ela é tudo de bom, mas não é só por isso que eu tô concordando com ela não. É a realidade, faz parte da vida, faz parte do jogo da vida. A gente tem que aceitar. Assim a gente acaba tendo nossos limites, sabendo passar por cima de cada um desses problemas, desses fatos, dessas realidades, sabendo entrar e sair, resolvendo nossos problemas, vivendo a vida da melhor maneira, cada dia mais e mais, passo a passo, pouco a pouco. E é isso, pessoal. Meu desabafo foi esse. A reflexão foi essa, o podcast foi esse. Pode ser que já eu volto com algum assunto semelhante a esse. Voltando mais aqui com mais frequência, quero voltar, é muito gostoso gravar aqui também, confesso para vocês. Vou estar trazendo mais pessoas aqui, vou estar trazendo um amigo meu, Alexandre, nome dele, esqueço o nome dele, eu posso estar falando errado, ele é venezuelano que mora aqui em Portugal também. Amigão do meu padrasto, bom amigo meu também. Quase que um tio meu, venezuelano. Vou trazer
ele aqui pro podcast, que às vezes ele me cobra muito e se preocupa e me pergunta: João, e o seu podcast? E tu podcast? Onde está tu podcast? Ele sempre me pergunta. E tá certíssimo, eu fico muito feliz. Às vezes a minha cara vai até lá no chão, cara. Quer dizer, eu até me toco de que eu tô deixando o podcast aqui, o canal aqui muito largado. E não pode ser assim, sabe? Ah, eu tenho muita coisa para fazer aqui. Tenho muito para compartilhar, para crescer aqui. Não, tem muita coisa. Nossa, esquece. Tem muita coisa para fazer aqui nessa bagaça. Não tem jeito. Com mais tempo, se Deus permitir e Ele vai, trazendo pessoas de diferentes países de língua portuguesa, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, nativos de língua inglesa, americanos, fazendo podcasts em inglês em frente com nativos, canadenses, britânicos. Penso em algo desse gênero também. Rolê, viagem. Dá pra fazer muita coisa da hora aqui. Cara, dá muita... Apesar que vlogs, rolês e viagens eu quero deixar lá pro meu canal principal, obviamente. Mas aqui também dá pra fazer muita coisa produtiva, criativa. Ah, com certeza dá, sem dúvida. E é o que eu vou fazer. Dá pra crescer muito nesse podcast aqui. Mas é isso, turma. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se eu me enrolei muito, se eu me perdi aqui, como eu falei, tô tentando falar da forma mais natural possível. E meu natural é mais ou menos assim, tá? Mas desculpem qualquer coisa aí, mas não foi falta de aviso. Não foi. Tamo junto, galera. JL Podcast no ar. Até o próximo podcast. Próximo vídeo podcast. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.